E aí galera, meu nome é Renan, retornando aí a sétima parte desse vídeo, dessa sequência de vídeos aí sobre a Mega Sena. Conforme prometido no vídeo 6, eu falei que ia mostrar nessa parte aqui a questão de como foi montado o código para conferir todos os jogos, desde o primeiro jogo que eu tenho no banco de dados, que é importado lá do site da Caixa em 96, até 2014, ou seja, todos os jogos vão ser conferidos para ver se você teria feito algum jogo, algum acerto com os valores apostados. E também a questão das estatísticas calculadas aí para saber maior dezena mais sorteada, menos sorteada, dezena que está mais tempo sem sair e assim por diante. Então vamos ao código aqui. A primeira coisa, assistir a videoaula 5, quem não, para entender com mais detalhes aqui a explicação desse confere tudo, porque lá eu explicava a questão da conferência desse código aqui que confere os valores aqui utilizando matrizes aqui, ok? Então lá nesse código que eu expliquei anteriormente, eu pegava o seguinte aqui, eu só pegava a questão cadê aqui, ó? Eu pegava aqui, ó, o concurso, ele recuperava esse valor da caixa de texto concurso para eu comparar os valores que eram restritos ao concurso dessa caixa de texto aqui. Então eu me limitava a esses valores de uma caixa de texto. Agora, como eu quero comparar todos os resultados, eu não vou pegar o concurso atual que está mostrado na minha tela, porque antes eu localizava esse concurso e achava a linha onde ele estava e incorporava os valores referentes a esse sorteio nas variáveis da matriz, correto? Então, agora eu não vou fazer isso, eu vou fazer diferente. Como eu vou ter que comparar todos os jogos de cada sorteio, de cada concurso, eu vou ter que fazer diferente. Aqui eu só tinha apagado a declaração das variáveis, eu estou colando de volta aqui para não dar erro. Então aqui eu fiz o seguinte, ao invés de estar pegando um sorteio exclusivo, eu criei uma variável último que vai pegar o valor do meu último valor da minha planilha e vai retornar essa última linha para mim aqui, para que eu saiba fazer o looping por todos os valores. E como eu não estou pegando um valor exclusivo, eu faço um outro laço. Eu já tinha mostrado no vídeo anterior que eu havia feito 3 laços. O laço do jogo, o laço ou looping, tá pessoal? O laço do jogo, o laço para conferir cada dezena e o laço do sorteio para conferir os números sorteados com os números que foram apostados. Então aqui eu insiro todos esses 3 laços dentro de um outro laço maior que vai ser o looping aqui, que vai caminhar linha por linha, pegando jogo após jogo, incorporando essas variáveis na minha matriz de sorteio e fazendo as comparações com cada jogo apostado, e depois passando para a próxima linha, fazendo todo esse procedimento de novo aqui. E aqui a questão de eu definir as propriedades aqui da barra de progresso, porque como esse é um código que vai levar mais tempo para ser processado, então eu carrego a progress bar aqui para que ele dê os passos e não pareça com que o formulário travou. Então eu só carrego o código aqui o tamanho mínimo dela vai ser 1, o tamanho máximo vai ser o último, e a cada looping ele vai acrescentar, a minha progress bar vai valer a linha atual que eu estou percorrendo, e ela vai aumentando conforme o código for progredindo e somando e calculando os acertos, correto? Então, pois bem, então aqui eu faço progress bar, aqui eu faço o looping que vai percorrer todos os concursos fazendo a mesma coisa do que eu explico na videoaula 5. Aqui eu defino a questão da soma de acertos, quando for maior ou igual a 4, só nessa circunstância. Lá na anterior ele mostra tudo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 acertos. Aqui eu configuro para ele mostrar somente a partir de 4 acertos, para a lista não ficar tão grande. E lá na minha list box eu acrescento também a informação do concurso, que vai ser linha -1,
porque eu desconto o cabeçalho. Então, no caso, se eu estou no sorteio 1605 aqui, ele vai estar na linha 1606. Então, vai ser sempre o concurso anterior aqui, linha -1. E aqui as outras informações normais que ele já captura durante os loopings que ele vai percorrendo e vai armazenando esses valores nas variáveis. Então aqui é só para mostrar a diferença mínima aqui, que foi a questão de fazer um laço ao invés de incorporar o valor da variável, e incorporando todas os outros loopings aqui. E agora vamos para o formulário 3, que é o formulário que faz as estatísticas aqui dos sorteios. Então, a princípio aqui, pessoal, eu tenho no evento initialize do formulário os códigos aqui que carregam as informações dentro da ListView 1 e também as informações dentro dela com todos os sorteios que vão ser usados para as comparações ali de cálculo. Eu poderia ter feito direto na planilha usando um Cont+C e depois puxando esses resultados de lá, mas como a questão aqui é ensinar a utilizar esses recursos aqui do VBA, então não tem por que eu estar utilizando o recurso de planilha para fazer esse tipo de serviço aqui. As diferenças estão aqui no carregamento e na informação dessas duas ListViews aqui, a ListView 2 e a ListView 3, que vão armazenar as informações aí das estatísticas. Você pode comparar aqui que como aqui eu adiciono como texto essas variáveis, então aqui eu crio uma tag. Esse código aqui eu achei fuçando aí na internet, eu não sei ao certo onde que eu busquei, eu tinha ele guardado, eu só estou anexando ele aqui e mostrando como ele funciona, porque se você for usar uma ListView normal e tentar organizar por coluna, ordem crescente, ordem ascendente, como a ListView interpreta somente como texto, como string, ele não colocaria de forma correta esses arquivos, esses números. Ele daria, por exemplo, aqui ele pegaria, colocar na sequência, ele ficaria 1, depois 10, depois 15, depois 2, depois 23, por exemplo, ele organizaria pelo string, não como valor numérico. Então essa maneira de informar os dados dentro da ListView e estar usando um código que eu vou mostrar na sequência aqui, ele vai organizar esses dados aqui de uma maneira correta dentro da ListView. Então a única diferença que eu declaro aqui como número, ou então você pode declarar porque o código já está preparado como data ou como string. Você pode usar esses três tipos de dados, porque o código aqui embaixo ele vai estar utilizando toda essa macro, que esse aqui só foi um recorte e cola, tá, pessoal? E aqui você só substitui a ListView que você quer fazer a ordenação dos dados pela coluna clicada. E se o formato for data, for string, ele já vai fazer o código medonho aqui, é um Defcon 4 aqui. Mas você vai fazer isso para cada ListView que você quer sincronizar e você vai colocar uma funçãozinha aqui que está no final do nosso código aqui, que eu vou mostrar, que é essa função aqui que vai organizar os dados caso forem negativos. Então ele puxa essa função. Então você teria que, para organizar esses dados, somente colar essa função dentro do teu formulário, recortar todo esse código que está aqui do clique dentro da ListView. Então você recortaria e colava todo esse código e só cola pelo nome do objeto ListView 2, no teu caso ListView 1, ListView, ou o nome da ListView que você tiver aí no teu formulário. Então esse código aqui vai dar até origem a mais um vídeo aí depois, para ele ficar separado, não agregado a essa aula da Mega Sena, para ficar mais fácil de o pessoal localizar essas informações. Então aqui, pessoal, para ordenar esses códigos e fazer as contagens aqui para que ele acumule esses valores para nós aqui no formulário, então as ações eu coloquei dentro de cada botão para contar dezena e o tempo do sorteio. Dentro do evento contar as dezenas, eu também utilizei os loopings para fazer essa lógica aqui, para estar trazendo esses valores de uma forma correta para a minha listbox.
Então o que eu faço aqui é somente também determinar a última linha, defino as propriedades da Progress Bar, que ele vai ser de 1 até 60, porque eu tenho 60 dezenas, e para cada uma dessas dezenas, ele vai ter que fazer a contagem. Então, para a dezena 1 até a dezena 60, aqui ele zera a soma, e aqui dentro desses dois loopings ele vai fazendo as comparações lógicas para somar os itens. Então ele vai entrar dentro de cada uma das linhas, e descontando o cabeçalho aqui, ele vai percorrendo todas as linhas da minha planilha e vai fazendo a comparação do jogo 1 até o jogo 6. Então ele vai pegar a informação que eu tenho lá na minha list view 1, que é o número do sorteio, né? Então ele vai pegar o número do sorteio lá e vai comparar a dezena. Então se o valor que eu tiver na posição 1 da minha list view for igual à dezena que ele está procurando, então ele vai somar, vai acumulando esse valor dentro da variável soma. Seria algo como o seguinte aqui, ele vai pegar a list view, então ele vai pegar da primeira list view a partir da posição 1 e vai comparar com a dezena 1. Então ele vai procurando, se eu tenho 1 na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, não tendo, ele pula para o próximo jogo e vai buscando. Quando ele encontrar a variável 1, ele vai somar esse valor e vai continuando buscando todos esses valores dentro da minha list view, fazendo esse loop insano aqui, gigantesco, até que ele encontre todas as somas e traga esses valores para a minha list view 2. Então, por isso que eu coloquei a barra de progresso, porque quando eu peço para ele contar as dezenas, a barra de progresso vai fazendo todo esse looping que eu mostrei ali e traz esses resultados para a tela, e depois eu organizo conforme eu quero aqui para saber as dezenas mais sorteadas ou menos sorteadas. Da mesma maneira, utilizando a mesma lógica aqui, por tempo do sorteio, para calcular quantos dias a partir da data de hoje essa dezena não foi sorteada, eu usei o mesmo critério que foi mostrado anteriormente. A única coisa é que eu crio uma variável data como date. Essa data vai ser hoje no formato aqui dia, mês e ano, para que fique no mesmo formato que eu tenho na minha planilha na coluna 2. E vou fazer o looping da mesma forma pelas 60 dezenas. Pelas 60 dezenas, ele zera a soma e vai fazer o looping dentro da minha list view, testando cada uma das dezenas, e quando essa dezena que ele está passando dentro da minha list view for igual a dezena, ele vai fazer o que? Ele vai calcular o tempo e não mais somar essa variável. Então ele vai calcular o tempo. O tempo vai ser o que? A data de hoje que ele está pegando aqui, diminuído do valor que eu tenho no meu jogo lá na planilha. Como eu não importei esse jogo para dentro da minha list view 1, eu tenho que buscar ele lá na planilha, o mesmo jogo que se refere lá. Como na minha planilha o meu i, a minha linha está sempre uma unidade acima do meu jogo, 1601, no meu jogo 1600, ele está na linha 1601, aqui eu faço a mesma questão da soma. Então ele vai pegar lá na minha linha i mais 1, que é a coluna onde está o jogo que está sendo percorrido, dentro desses 1600 e poucos jogos aqui, na coluna 2. Então ele só diminui essa data, sai do looping, acrescenta um valor a Progress Bar aqui e adiciona esse valor dentro da minha list view 3. De que forma? List view 3, add a dezena e o tempo, que é a variável que ele calculou aqui, o número de dias diminuindo uma data da outra aqui, e passa para a próxima dezena, calcula para 2, para 3, para 4, assim sucessivamente, até que ele percorra todas as 60 dezenas, fazendo essa contagem de tempo entre uma data e outra. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui e acho que por enquanto a gente encerra essa questão dos vídeos aí da Mega Sena. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.